Neste vídeo, nós vamos falar sobre planejamento financeiro de campanha. E isso é uma das coisas mais importantes que precisa ser definida antes de iniciar uma campanha, para que você não gaste mais do que você pode gastar e para que você não espere por resultados gastando menos do que você deveria gastar. Quando a gente pensa em uma campanha digital, a gente tem muitas métricas que podem nos nortear para que nós possamos entender o que está acontecendo. Diferente de uma campanha offline, onde a gente investe o dinheiro em panfleto, em televisão e em rádio, e a gente espera no final para saber o que é que aquilo deu, e às vezes a gente nem consegue calcular direito, na campanha digital você consegue rastrear tudo. Então, você consegue, por exemplo, saber quanto você está gastando para cada pessoa que fala com você. E essas pessoas que falam com você, que iniciam conversas com você através da plataforma, por exemplo, do WhatsApp, e que você pagou para essas pessoas iniciar ali, existe uma métrica que é o custo por conversa iniciada. Então, para cada custo por conversa iniciada, para cada pessoa que iniciou uma conversa com você, e nós vamos chamar essa pessoa de lead, tá? O lead é esse interessado que viu o seu anúncio e que iniciou uma conversa com você. Para cada lead, nós temos um custo. Que custo é esse? O custo por conversa iniciada. E aí, o que é que a gente tem que pensar agora? Eu tenho que entender que quantas pessoas eu preciso ter conversando comigo para que eu feche um contrato com essa pessoa, para que eu venda um produto para essa pessoa. Então, e pensando nisso, eu caio numa outra métrica que é chamada de taxa de conversão. Então, se, por exemplo, para cada 100 pessoas eu fecho um contrato, a minha taxa de conversão é 1%. Se para cada 100 pessoas eu fecho 5 contratos, a minha taxa de conversão é 5%. Então, eu tenho o custo por conversa iniciada, que eu estou chamando aqui de custo por lead, que é o custo por interessado, por pessoa interessada, e eu tenho agora uma segunda métrica, que é a taxa de conversão. Entendendo a taxa de conversão e o custo por lead, eu consigo definir qual é o custo que eu tenho para poder fechar um contrato. Então, se eu tenho um lead que custa R$ 1 e eu preciso de 20 pessoas para poder, de 20 leads para poder fechar um contrato, então o meu custo por contrato será de R$ 20. Isso pensando no custo de marketing para o contrato, porque além do custo de marketing, você vai ter o custo com o comercial. Se você paga um vendedor, você vai ter que ter ali o salário do vendedor. Se ele tem uma posição de trabalho fixa dentro da sua empresa, o custo da sala dele, né, do computador que ele vai ficar, o custo de energia, de ar-condicionado. Se você trabalha com equipes remotas, você não tem esse custo, tá? Você reduz esse custo da operação física, né? Esse custo de investimento na operação física. Mas você tem custos com plataformas. Então você tem que entender que o custo por contrato não é apenas o custo de marketing, mas para que isso fique mais simples aqui nesse nosso vídeo, nós vamos falar apenas do custo de marketing. Então, se eu tenho um lead que custa R$ 5 e eu preciso de 10 leads para fechar um contrato, o meu custo de marketing por contrato ele vai ser de R$ 50. E aí, o que é que eu tenho que entender agora? Se eu quero fechar um contrato por dia, então eu tenho que gastar pelo menos R$ 50 por dia, porque cada contrato eu tenho que gastar R$ 50. Então, se eu quero fechar 2 contratos, R$ 100 e assim sucessivamente. E isso eu estou falando por produto. Então, quando eu penso nisso, quando eu penso dessa forma, eu tenho que entender que se eu quero divulgar vários produtos, eu tenho que ter dinheiro suficiente para poder divulgar vários produtos. E se eu não tenho dinheiro suficiente para divulgar vários produtos, eu tenho que escolher somente um produto para poder trabalhar em cima daquele produto, para me poder conseguir fechar um contrato daquele produto.
E às vezes a quantidade de leads que você tem, não, e aí pode ser assim, eu posso pensar que eu quero fechar um contrato por semana. Então, para mim fechar um contrato por semana, eu teria que ter ali 20 leads. Então, eu tenho que dividir a minha verba, por exemplo, se é R$ 5, vezes 20 dá R$ 100, eu vou dividir R$ 100 na semana. Então, eu vou conseguir fechar um contrato por semana. No final do mês, eu vou ter ali os meus 4 contratos. Então, a quantidade de contratos que você fecha está relacionada diretamente à taxa de conversão, né? E a quantidade de leads que você gera. E o dinheiro que você gasta está relacionado ao número, o custo do lead e também a taxa de conversão. Entendendo isso, agora é hora da gente planejar a campanha. E nesse planejamento da campanha, a gente tem que entender que essa campanha ela vai gerar um retorno sobre o investimento. E o que é esse retorno sobre o investimento? É o valor que eu investi sobre o valor que eu vou receber. Então, por exemplo, se eu gasto R$ 100 para fechar um contrato, tá? E esse contrato vai me render o valor de R$ 4.000, então o meu retorno sobre o investimento é de 40 vezes. Então, existem produtos que têm alta taxa de retorno sobre o investimento e existem produtos que têm baixa taxa de retorno sobre o investimento. Então, é importante escolher produtos que tenham boa taxa de retorno, é importante escolher produtos que tenham demanda de mercado e é importante escolher produtos que você consiga realizar esse fechamento. Para realizar o fechamento dos contratos, isso pode ser feito de forma humana ou pode ser feito de forma automatizada. E de forma automatizada, você pode utilizar inteligência artificial que fecha contrato. A Júlia é uma dessas inteligências artificiais que fecha contratos, né, para advogados através do WhatsApp. Então você tem ali o custo do marketing e você tem também o custo da Júlia para poder fechar o seu contrato. E lá na frente, como você tem uma alta margem de retorno, né, um alto retorno por investimento, né, uma taxa alta de retorno, então isso se torna muito viável, porque você vai investir R$ 100 para fechar um contrato, você vai ter um retorno sobre aquele contrato de 40 vezes, supondo aqui que esse contrato vai lhe dar ali um retorno de R$ 4.000, e você vai ter um valor que você vai pagar pela Júlia. Então, se você paga mesmo o menor plano da Júlia, com apenas um contrato, você já custeia a Júlia. E com um contrato, se você não é a pessoa que faz o tráfego, com um contrato você já paga também o custo da empresa que gerou ali para você o tráfego. Então, você pode contratar a Júlia já com um pacote de tráfego, certo? Com um pacote de tráfego, aonde a equipe faz ali todo o seu tráfego. Então, você vai ter um valor que você vai pagar pela gestão de tráfego, você vai ter um valor que você vai pagar pelo tráfego, né, pelo que você paga para a plataforma que vai gerar o tráfego, e você vai ter um valor que você vai pagar pela Júlia, que é a sua atendente, que é a sua vendedora de inteligência artificial, que pode ser também humana e que pode também ter ali uma boa taxa de fechamento, né, uma boa taxa de conversão, que não vai ser igual a da Júlia, porque a Júlia trabalha 24 horas, 7 dias por semana, de domingo a domingo, né, e responde rápido e entende todas as teses do direito, mas é importante que você entenda que esse planejamento financeiro tem que ir, de uma campanha, ele tem que envolver tanto a parte de marketing como a parte de vendas, né? Usando a Júlia, você não tem ali encargos trabalhistas e você também não tem ali comissões, né, que você vai pagar para a Júlia. Você vai pagar apenas ali um valor de uma mensalidade para que ela possa trabalhar 24 horas e atender todos os seus clientes. Eu espero que tenha ficado claro, né, isso aqui sobre as campanhas.
E eu vou mostrar aqui agora isso numa planilha, tá? Para que você possa visualizar melhor. Então aqui, mostrando aqui na planilha, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma planilha aonde, deixa eu colocar aqui o óculos, nós temos aqui uma planilha onde eu estou definindo aqui, por exemplo, auxílio acidente, estou colocando aqui um custo do lead de R$5, no BPC autista, um custo do lead na média de R$12, benefício negado, um custo de lead na faixa de R$3, e o BPC idoso, um custo de lead aí na faixa de R$10. Eu tenho aqui uma taxa de conversão vou definir essa taxa de conversão para 7% em todos, para que a gente possa ter uma ideia. E aqui eu vou definir a quantidade de contratos por dia. Se eu quiser ter um contrato aqui de cada um, eu vou ter aqui que gerar 15 leads, porque isso está baseado aqui na minha taxa de conversão. Se eu tiver uma taxa de conversão aqui, por exemplo, de benefício negado, que ela é realmente maior, por exemplo, vou colocar aqui de 10%, eu precisaria ter menos leads. Então, eu tenho aqui o orçamento que eu preciso ter por dia, aqui a quantidade de contratos que eu vou ter por mês, porque eu estou fechando aqui um contrato por dia, e aqui o orçamento que eu vou precisar gastar por mês para cada campanha. O valor do ticket médio eu coloquei aqui todos de 5 mil, e aqui eu tenho o valor previsto de honorários, e aqui eu tenho o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, eu tenho produtos que eu tenho um ROI maior, por exemplo, esse aqui de 65 vezes, esse aqui de 26 vezes, esse aqui de 165 vezes, e aqui de 59 vezes. E aqui eu tenho o custo que eu teria com a campanha completa, né? Então, aqui eu tenho o custo da campanha, que é justamente esse valor aqui, a soma desses valores aqui, que é o custo da campanha. E aqui eu posso ter também o valor previsto de honorários, né? Honorários. E aqui esse valor previsto de honorários seria o quê? Seria igual à soma desses valores aqui, ó. A soma desses valores aqui. Então, eu teria aqui investido 13 mil reais e teria tido aqui uma previsão de honorários com esses contratos fechados, que foram 120 contratos. Eu teria aqui uma previsão de 720 mil reais. Agora, se você não tem como fazer esse tipo de investimento, você tem que ir de acordo com o seu investimento. Em vez de escolher todas as campanhas, você escolhe a campanha que você pode investir. Você vai reduzir ali a quantidade de investimento. Eu tenho que ajeitar essa célula aqui, porque ela vai precisar calcular aqui os honorários com base, né, no número correto. Então, aqui seria, esses honorários aqui, ele está calculado com base nisto aqui, vezes o número de contratos por mês. Então, deixa eu colocar aqui o número de contratos por mês, corrigindo aqui a planilha, e agora eu já consigo ter aqui a planilha correta aqui. Eu gastei R$2.250 de campanha e provisionei R$150 mil de honorários. Então, é assim que a gente projeta e planeja, né, uma campanha financeira, né, uma campanha de anúncios de forma estratégica. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo, que isso possa te ajudar a fazer aí um bom planejamento dos seus negócios. E aí eu vou deixar aqui no link desse vídeo aqui essa planilha para que você possa baixar, tá? E que você possa também fazer aí o seu planejamento financeiro das suas campanhas. Fique com Deus e tenha um bom resto de dia.